Shalom. Pirkei Avot, capítulo 5, para mim, Mishnah 7. Para vocês, o livro de Maimônides é 5. Então, diz assim: 10 milagres foram feitos para nossos antepassados no templo sagrado. 1. Nenhuma mulher jamais abortou devido ao odor da carne sagrada, do sacrifício. Repetindo, nenhuma mulher jamais sofreu aborto, ou seja, uma mulher grávida, né, gente? Sofreu aborto devido ao odor da carne sagrada do sacrifício. 2. A carne sagrada nunca apodreceu. 3. Nunca foi vista uma mosca no matadouro. 4. Nunca impureza alguma sucedeu ao sumo sacerdote no Yom Kippur. 5. Nunca a chuva apagou o fogo do altar. 6. Nunca o vento prevaleceu contra a nuvem de fumaça. 7. Nunca se encontrou impureza no homer, nem nos 2 pães, nem nos pães da proposição. 8. Nunca faltou lugar para se prostrar à larga. 9. Nenhuma serpente nem escorpião feriu alguém em Jerusalém. E 10. Nenhum homem disse a seu companheiro: não encontro lugar para pernoitar em Jerusalém. Então aqui são os ditos que está vindo em sequência de 10 provas, 10 outras provas, agora são 10 milagres. A maioria destes milagres aqui não são desconhecidas de vocês, porque nós já temos visto no Midrash os milagres que ocorriam no tabernáculo, tá? E aqui está a listagem, repetindo. Mas o importante nessa série, vamos dar uma olhadinha em cada um aqui e depois a gente traz para o ambiente de hoje, para as nossas vidas. Bom, esse primeiro está falando que nenhuma mulher grávida sofreu aborto. Está dizendo que nenhuma mulher grávida sofreu aborto naquele lugar. Por que está enfatizando que nenhuma mulher sofreu aborto? Tem a ver justamente com o desejo que a grávida tem de comer as coisas inusitadas. E aqui está falando sobre a carne. Essa porção da carne, quando era queimada, a parte queimada, a parte que poderia ser comida, ficava uma parte com a família do sacerdote. E uma outra pessoa não podia comer. Então, quando uma pessoa normal vai até o lugar e sente um bom cheiro, igual a gente tá em casa e de repente você sente aquele cheiro do tempero da casa do vizinho, né? Você pensa, nossa, que coisa, que delicioso, né? Aí você controla aquele desejo, tá? E eu estava, só para incluir aqui nesse pedacinho, estava vendo uma aula hoje que dizia que quando você, que pela Torá, quando você deve olhar para a comida um pouco antes de comer, mas você não deve ficar olhando para uma comida quando você não vai comer aquela comida, porque a salivação que junta na sua boca, daquele desejo de você comer, quando você engole aquela saliva, você está engolindo impureza. Aquilo gera uma impureza e vai alimentar o olho mau, porque você desejou e você não pôde comprar. Então a ideia que tem é que se você passa numa vitrine, se você sentiu aquele desejo, o gosto, salivou, se você tem dinheiro, compra, come aquele negócio. Se você não tem dinheiro, você deve pegar um guardanapo e aquela saliva você juntar, põe no guardanapo e joga para o lixo. Você não deve engolir aquilo. É uma coisa interessante, né?
Agora, a grávida aqui, ela ia ter essa salivação, e aquilo seria um mal para ela e um mal para a criança, tá? E como é mandamento que aquela porção do sacrifício é para a família do sacerdote, ela não poderia comer de forma alguma. Então, e é sabido que quando alguém passa vontade assim, você corre o risco de sofrer aborto, um aborto espontâneo. Então está dizendo que por causa desses desejos, essas coisas, nunca nenhuma mulher grávida sofreu aborto por sentir aquele cheiro, desejo de comer a carne dentro daquele recinto e por não poder ter perdido o filho. Isso nunca aconteceu, tá? Vai vendo nessas histórias que é um cuidado de Deus para com o ser humano, para com os seus amados. Então vamos lá, 2. A carne sagrada nunca apodreceu. Isso também já é conhecido de vocês. Um lugar em que a carne vai ser manuseada ali por 2, 3 dias, lugar céu aberto, como que não haveria forma de apodrecer se não era usado nenhum tipo de refrigeração? Não tinha refrigeração naquela época. O costume seria passar sal, mas não é o caso aqui. Eles não salgavam para ficar, para proteger. De fato, era um milagre a céu aberto. A carne não ficava com cheiro ruim e a carne não ficava podre, não tinha verme, de nada. Lembrando que tudo isso era para Deus, tá? E aqui tem que ficar claro que Deus fazia questão de mostrar essas coisas, porque as pessoas tinham que ver que todo aquele trabalho e o culto delas ali dentro daquele tabernáculo, de fato era para um Deus, por um lado invisível, mas por outro lado muito bem visível. E a forma de você visualizar é você perceber a presença deste Deus que faz essas coisas. O 3, nunca foi vista uma mosca no matadouro. Isso também é algo incrível. Essa questão da mosca, o próprio comentário desse livro aqui que eu leio, ele fala bastante em relação à mosca, fazendo menção com palavras, mostrando essa questão. É todo um significado da mosca, né? Mas não vem o caso aqui pra gente agora naquilo que eu quero falar. 4. Nunca impureza alguma sucedeu ao sumo sacerdote no Yom Kippur. Isso aqui é interessante, que geralmente você vê o comentário e não entende, enfim, principalmente o que é que está falando aqui. O que coloca-se em evidência, Yom Kippur, você deve se lembrar que é o 10º dia do mês de Tishrei. Então ocorre a passagem de ano judaica. Aí vem a questão do julgamento. E no dia 10, Deus vai dar a definição se ele perdoou ou não o povo, tá? Então é quando entra o sumo sacerdote, vai entrar no Santo dos Santos, que é uma vez ao ano, tá? É Yom Kippur. Existe todo um cuidado, porque você também sabe muito bem que o sumo sacerdote não poderia entrar ali em pecado, senão ele seria fulminado, tá? Agora tem uma questão também, ele não podia ficar impuro. E uma das formas de ficar impuro é essa questão do próprio pensamento, tá? E a questão do pensamento, para que ele não se tornasse impuro na véspera de fazer esse serviço, ele ficava acordado a noite toda, estudando Torá. Então havia sábios que davam aula sobre Torá a ele,
ou ele estudava a Torá com outros alunos, e quando eles percebessem que ele está ficando com o rosto cansado, que o sono está tentando vencer, aí orientavam ele para andar descalço no chão de mármore, e aí é tudo gelado, né, para trazer o vigor de volta. Por que principalmente fazia isso? A questão era que uma das formas que você não tem controle, que pode acontecer, é no sonho. E o homem tem uma palavrinha chamada poluição noturna. Poluição noturna, para quem não sabe o que é quando o homem tem um sonho, vamos chamar um sonho erótico, e ele acaba soltando alguma coisa, e isso o faria impuro. Só que havia um substituto de prontidão para poder substituir esse serviço, tá? Mas a questão, olha o cuidado de Deus aqui, não é simplesmente fazer uma substituição, é o povo ficar sabendo o motivo da substituição, porque seria uma humilhação muito grande para o homem saber que ele foi considerado impuro por causa de poluição noturna, ou seja, um sonho erótico, entendeu? Novamente é um cuidado de Deus. Então o comentário ele dá bastante exemplos, ele fala de que não era anormal, já houve substituições, cita ali nome de determinados sumos sacerdotes que foram substituídos por algum motivo. Mas nesse sentido aqui, nunca houve uma substituição. 5. Nunca a chuva apagou o fogo do altar. Isso aqui também vocês conheciam, e também é uma coisa muito interessante você pensar. Novamente está apontando para a própria divindade, o poder, para mostrar que está tudo na dependência de Deus. Todo mundo sabe que a água apaga o fogo, não é verdade? Não é o fogo que apaga a água, é a água que apaga o fogo. Quem nunca brincou desde criança? Cadê o toicinho que estava aqui? E aí, como é que é a sequência? Cadê o toicinho que estava aqui? Não, alguém comeu. Aí pergunta, cadê o gato? Foi para o mato. Aí vem, cadê o mato? O fogo queimou. E aí pergunta, cadê o fogo? A água apagou. Então desde criança, é claro na nossa cabeça, você recebendo o ensino que a natureza tem esses detalhes. Então a água apaga o fogo, e o fogo não é ele que vai eliminar a água, é o contrário. Mas por outro lado, aqui está dizendo que mesmo quando chovia, o fogo do altar, que Deus havia determinado que não era para deixar o fogo ser apagado, nem quando chovia, ninguém ia lá correndo colocar uma cobertura para impedir que a água apagasse. A água da chuva não apagava o fogo. Pensando com a cabeça natural das pessoas no dia a dia, passa aquela impressão, mas será? De fato, ali era a olhos nus, todo mundo percebia, podia chover, o fogo continuava aceso. Agora conta a história da Bíblia, Tanakh, quando todos vocês conhecem a história de Elias. É Elias ou Eliseu? Elias, ele matou os profetas de Baal, e por causa disso ele fugiu, porque a famosa Jezabel quis a vingança. Mas quando ele faz aquela questão mostrando aqueles profetas, aquelas pessoas, que o culto deles era um culto idólatra, então ele faz um desafio: eu vou clamar ao meu Deus e vocês clamam ao Deus de vocês. Quem responder é Deus. E ele deu ainda a chance para que os profetas clamassem primeiro.
Então eles gritavam, chamavam por Baal, eles ofereceram sangue, se cortando ali, e nada, Baal não respondia. E do lado de Elias, o que ele fez? Como ele tinha a certeza que Deus iria responder com fogo no altar, ele ainda fez caminhos, aquela famosa um canal, né? E encheu de água e colocou água ali em tudo. Então, quando ele clamou a Deus, Deus responde com fogo, o fogo consome o altar e o fogo vem e passa pelo canal daquelas águas e o fogo apaga as águas. O fogo eliminou a água. Você tem aprendido que o normal da natureza é a água acabar com o fogo, mas o fogo acabar com a água, isso é obra de Deus. Ele inverte o processo natural, tá? Agora é o 6. Nunca o vento prevaleceu contra a nuvem de fumaça. Aqui também é o seguinte: todo mundo vê fumaça. Tem até o ditado popular: onde há fumaça, há fogo, né? Ali o fogo e a coluna de fumaça que fazia, a fumaça subia reto. Era uma coluna de fumaça que subia reto, assim, retinho. Mesmo em momentos de tempestade, de ventania, o vento não alterava a coluna de fumaça. Gente, quando vem fumaça para perto de você, você geralmente abana assim, ó, a fumaça se desfaz. A fumaça é algo que é considerado como algo que nem inexistente, de tão fácil que é para você dissipar aquilo. Por isso que quando se faz uma grande coisa em cima daquilo que é nada, é dito que você está fazendo uma cortina de fumaça, tá? Então, isso aqui também é algo maravilhoso, porque o vento não entortava, a coluna não ficava torta, não ficava faltando pedaço ali, não era dissipada, aquilo ficava retinho e aquela fumaça era caminho para o céu. 7. Nunca se encontrou impureza no homer, nem nos 2 pães, nem nos pães da proposição. Aqui explicar direitinho como são é uma coisa que fica meio confuso até. Mas para falar de uma forma simples, para que você entenda esse conceito, o homer, ele é uma medida, tá? É uma medida para líquido, assim como nós temos o litro, tá? Metro cúbico. E havia a oferta que deveria ser levada, e eles então tinham que pegar essa medida para levar, para que ela fosse sacudida diante do Eterno, como primícias. Acontece que isso é feito com aquele primeiro lote que sai da terra, para você entender, tá bom? Se esse primeiro lote ficasse impuro, não haveria o restante. E isso também vale para esse pão e vale para os pães da proposição. Os pães da proposição, que é aqueles 12 pães que ficavam em cima daquela mesa no santuário, e no final do Shabat o sacerdote podia comer aqueles pães e eram colocados outros. Também é mandamento que não podia ficar sem o pão. Mas se acontecesse uma impureza, não teria
esse pão. E o pão, nesse sentido, ele é o símbolo do sustento de Deus para o povo dele. Aqui é enfatizado nesse comentário que é Deus quem está agindo, não permitindo que a impureza acontecesse. Porque se houvesse impureza, não poderia ser apresentado a ele. Só que para apresentar novamente seria só no ano seguinte. Então o povo ficaria sem a bênção de Deus o ano todo. E não tem sentido pensar um povo que é dirigido por Deus ficar sem a bênção dele o tempo todo, do restante do tempo. Eu vou voltar mais nesse assunto. Outra coisa interessante, 8. Nunca faltou lugar para se prostrar lá no santuário. Você imagina uma festividade, era mandamento de Deus que durante 3 festividades o judeu tinha que sair de onde ele estava e partir para Jerusalém. Você imagina um lugar que é o templo, que tem medida fixa. Agora, como que você coloca uma multidão de gente que ali estava e mais uma multidão que iria chegar? Ficava todo mundo muito junto, muito apertado. Mas tinha um momento que você deveria se prostrar no meio dessa multidão. Para você ter uma ideia aí, quando os brasileiros saem à rua para fazer esses movimentos, quando é aquela tomada na câmera pela televisão que você vê, você não vê aquele multidão de gente? Você vê essas festividades, o famoso trio elétrico, não é aquela multidão de gente, um grudado no outro, que você não consegue, onde tem multidão? Então essa multidão estaria em Jerusalém, no templo, e ali um do lado do outro. Como que você iria se prostrar diante do Eterno? Não haveria espaço. Mas milagrosamente, quando era necessidade, quando eles tinham que se prostrar, gerava-se um espaço, e todo mundo tinha espaço, inclusive para que o companheiro do lado não ouvisse a confissão de pecado que a pessoa ia fazer. Ficava um espaço, pelo menos de 60 centímetros, um do outro, o suficiente para que a pessoa não escutasse a tua confissão. E isso também vai se repetir futuramente, quando o povo todo estará reunido em Jerusalém. Você vai perguntar: onde vai conseguir espaço para esse povo todo? É mandamento que o judeu que está sendo despertado, ele tem que fazer aliar, ou seja, essa volta para Jerusalém. Como que vai caber todo mundo ali? Novamente vai ficar, é fato, que haverá espaço para todos, tá? Quer ver uma pergunta que vocês faziam? Vocês ficam pensando assim, eu já cansei de ouvir perguntas desse jeito, e eu tenho certeza que você já pensou. As pessoas pensam assim: nós estamos em 2017, tá? Desde a geração de Adão, nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente, até os dias de hoje. Todas essas pessoas vão ter lugar, vão falar só céu, nesse mundo espiritual, no céu. Então, que tamanho tem que ser isso para poder ter espaço para essas multidões? Porque quando você pensa só a estrutura desse mundo que você conhece, é uma coisa. E quando você pensa nas gerações que já houve nos tempos passados para cá, como vai ser? Aí as pessoas ficam pensando: mas vai ter lugar no céu para esse povo todo? Não é? Vocês nunca pensaram isso? Pensaram, né? Não é, mas aonde que vai caber esse povo todo? Como é que é?
E aí eu lembro que o povo evangélico ainda falava assim: quando eu chegar no céu eu quero conhecer Paulo. Se você pensar com essa cabeça de agora, com essa multidão de gente, você vai demorar uma eternidade para achar onde é que está Paulo. Aonde é que está fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí você pensa assim, é dito: olha, os teus familiares vão te receber quando você estiver chegando lá. Mas é tanta gente, até eles caminharem até o ponto que você vai chegar. Estou exagerando, mas é uma questão para você entender. Isso também é um milagre que Deus fazia. Deixa eu subir aqui a página. 9. Nenhuma serpente nem escorpião feriu alguém em Jerusalém. Aqui é dito que há permissão para que se mate serpente no Shabat. Para você ver o grau de peçonha que é. Não é de pessoa, é peçonha. Que tem um monte de gente que é uma serpente, né? Mas eu falei peçonha. Peçonha é veneno. Por isso que fala, peçonha é uma cobra, é venenosa. Quando se fala mal de pessoas, também é costume nós dizer assim: olha, estou enxugando aqui, ó, escorreu o veneno. Tudo isso é lashon hará. Tudo isso é lashon hará. Também um comentário fala bastante sobre isso, de forma interessante. Mas aqui está dizendo que não é que ninguém foi picado. Picado pode ter acontecido, mas aqui diz que nunca houve morte, um morto, por causa disso, que Deus não permitiu. E 10. Nenhum homem disse a seu companheiro: não encontro lugar para pernoitar em Jerusalém. É o que eu já tinha comentado junto aí há pouco, essa questão de espaço. Vai avolumando pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e tinha lugar e tem lugar para todo mundo. Esses dias aí, sei lá, uns 3, 4, 5 meses atrás, eu estava vendo uma aula de um rabino lá de Jerusalém, brasileiro, e ele estava fazendo uma comparação de como é o Brasil e de como é as coisas lá em Jerusalém, mostrando as diferenças no sentido cultural e as necessidades, né? Então ele estava dizendo que é muita gente que vai chegando em Jerusalém, ninguém fica sem emprego. Ele falou: olha, se você não fala o hebraico, você pode passar um aperto aqui, porque aqui exige-se que você fale o hebraico. Não adianta você falar bem espanhol, português, inglês, alemão. Se aquele que chegou e ele tem domínio do hebraico, ele arruma emprego muito fácil, é rápido, existe colocação. Uma outra coisa que ele falou é que quando ele chegou lá, ele não tinha lugar para ficar, como está dizendo aqui, e desempregado. Aí em pouco tempo arrumaram um apartamentozinho lá para ele, e ele não tinha cama, não tinha sofá, não tinha nada, e estava com vergonha também de falar. Quando as pessoas, vizinhos... outra coisa legal que ele explicou, que é diferente aqui do Brasil, que aqui no Brasil, se você mora perto de um juiz, e aquele homem é importante, você passa na rua, ele faz questão de mostrar quem é ele, né? Aqui é aquela famosa palavra: você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem é meu pai? Você sabe com quem você está falando? Então ele diz que isso em Jerusalém não existe. As pessoas andam na rua com vestimentas normais, você não vai distinguir a pessoa
pela vestimenta, nem pelo porte. Às vezes a pessoa que você está andando ali do lado é uma pessoa muito importante, você nem fica sabendo. E aí ele disse que ele comentou com alguém que ele não tinha sofá, estava sem cama. 10 minutos, meia hora depois, a casa dele estava montada, porque já foi chegando lá sofá, cama, chegou várias camas, ele pôde até doar camas. Então isso é uma coisa que ele estava explicando. Estou lembrando disso porque, só para entender, a pessoa chegava de viagem lá e sempre tinha lugar para ficar. Logo que o povo, quando entrou na Terra Prometida e cada um foi lá para o seu lugar de divisão de tribos, era desejo do Eterno que entre as tribos, portanto entre os irmãos, não houvesse briga. E também era mandamento que quando você estivesse de viagem, você chegando no lugar, você deveria ir para a praça. E ali na praça, sempre alguém iria te oferecer pouso. E aí conta-se o caso daquele homem que ele estava com a esposa dele, chegaram numa cidade e ele foi para a praça. Ninguém ofereceu lugar para ele. Ninguém. E aí quando ofereceram, aí acontece aquele crime lá, aquela coisa horrorosa que fizeram. Então, terminando esses 10 milagres, o que é que fica de lição para nós todos aqui no nosso tempo? Porque você olhando assim, hoje, onde é que você tem visto Deus? As pessoas, você pode ser influenciado a crer que Deus existe por um dogma, por um ensino, por uma força. As pessoas não têm noção dessa experiência de ver Deus, mas a grande maioria fala, não, eu creio em Deus, Deus existe, mas ela não sabe como, não sabe porquê, não tem essa experiência, mas crê em milagre, tal. Agora, no dia a dia do povo que tem procurado e diz conhecer Deus, você tem o judeu, propriamente dito, e do judaísmo você tem o islamismo, que é algo grande, e você tem o cristianismo, que também é algo grande. O islamismo, o milagre deles vai ser atribuído a Alá. Agora, no cristianismo, atribuído a Deus e a Jesus, indistintamente, como sendo praticamente a mesma pessoa. Deus, Jesus, como sendo a mesma coisa. Mas, pensando do ponto de vista nesse sentido, dentre essa cristandade, você vai olhar para o povo e você vai ver um monte de gente que não crê em milagre, que não acredita que Deus possa fazer alguma coisa. Isso vale para igrejas evangélicas, isso vale para... Até muitos judeus têm sido céticos, têm sido sem fé. Por isso que é um movimento grande, aulas de rabinos pelo YouTube, que a intenção é alcançar o judeu que está afastado, para que ele possa fazer techuvá. E numa dessa, quem também está sendo alcançado é pessoas como nós, Bnei Noach, pessoas que já teve um toque de Deus, que a religião tem coisas erradas e demais, o ensino tem coisa errada demais, e você descobriu que Deus é o Deus do judaísmo. E para aprender, você fica, e agora, como que eu vou aprender? Então, Bnei Noach tem pego carona nesse ensino. Então, Deus está agindo duplamente. Isso é um milagre? Eu não vou chamar de milagre isso daí. Mas
Para nós que estamos aqui hoje, o que aconteceu com você, sem contar para eles, é milagre? Não deixa de ser. É uma experiência milagrosa, porque não é normal acontecer o que aconteceu com você. Não é normal. Entendeu? E tem tantas coisas. E quando a gente precisa, pode ver, contando aqui por nós, quantos de nós têm sido fortes o suficiente em passar um momento difícil e consegue acreditar que Deus vai fazer alguma coisa? Você crê um dia, um mês, 2 meses, mas quando o negócio vai perdurando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o negócio vai ficando difícil. Conforme vai ficando difícil, também vai ficando difícil a tua posição em continuar crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Porque aí entra na sua cabeça a questão matemática: mas já se passaram tantos anos, Deus não fez, o que vai me provar que Ele vai fazer alguma coisa? E aí eu te pergunto, e o que vai provar que ele não vai fazer? Entendeu? Por isso que esses relatos, essas coisas, tem que mostrar que o nosso Deus, Ele está perto, Ele está junto. Aquela questão do sacerdote que eu disse, um cuidado para que o homem não seja humilhado, um cuidado para que cada pessoa perceba que Deus está perto, está do lado, está tomando conta, de você olhar, poxa, não tem mosca. Só que por lado, as pessoas também, a partir do momento que elas estão acostumadas com isso, pode chegar um momento que aquilo vira uma coisa natural, tá? Há um desrespeito muito grande. Nós temos tendência a desrespeitar o divino. A gente fica encantado quando Deus traz uma palavra na nossa reunião, mas se Ele traz essa palavra sempre, chega uma hora que você já está acostumado com aquilo. Ele está falando e você pode estar circulando aí, pode ir lá para fora, está com um chiclete na boca, está tomando um cafezinho. É um desrespeito total. Isso não acontece aqui com a gente. Claro que acontece aqui com a gente, e muito. Cada um sabe o que faz, e eu sempre fui muito claro para mim essas coisas, porque eu mesmo já me vi nessa situação, que eu também já tive sentado aí, e sentado aí eu também já agi como vocês, de acostumar com Deus falar, e chega uma hora, Deus está falando, e você nem está prestando atenção. Enquanto em muitos outros lugares tem gente que se propõe a ficar pobre, que dá tudo para ouvir talvez a palavra que você está esbanjando de Deus, diz: isso aqui é comum. O que é comum para você é raro demais para muitas pessoas. É a mesma coisa de água. A gente lava calçada na rua aí sem peso na consciência. A gente gasta água ali à vontade. E quando a gente vê reportagem na TV daquele povo lá no Nordeste que tem que andar quilômetros para pegar um balde de água, e quando fala para um povo, como já aconteceu, de mostrar no vídeo para aquela pessoa, há lugares que você abre assim a torneira e sai a água, e a pessoa fala: mas não é possível que pode ser assim. Então aquilo que nós temos, e isso vale para tudo, viu? Vale para tudo. Alguém pode ter um emprego maravilhoso e você fala assim: se eu tivesse um patrão desse, eu iria ser fiel a ele, que eu não perderia jamais. Aí quando você arruma um emprego bom naquele lugar, em pouco tempo você não está valorizando. Isso é uma tendência, infelizmente. As pessoas não são educadas a valorizar aquilo que tem. Por isso o ditado, que as pessoas só dão valor depois que perde. E isso vale para pai, mãe, irmãos. Ninguém liga para o irmão, mas perde o teu irmão para você ver. Ninguém liga para pai e mãe, perde pai e mãe para você ver. Ninguém liga para o amigo tal,
Aí quando você perde aquele amigo, aí você vai sentir falta. Aí você fala, se minha namorada terminar comigo, nem vou sentir. Pronto, você tem que fazer tratamento psicológico, porque aí chora. Tendência de achar que o que vem de baixo não te atinge, tá? Isso tudo que é do ser humano, nós levamos para o comportamento com Deus. Isso é um erro. Nós não podemos misturar, porque a educação judaica, ela não passa por isso aqui que eu estou falando. Porque já é claro dentro da educação judaica que Deus, Ele é tão grande que ele não está no nosso mundo. Mas, por outro lado, o que a gente mais percebe nesse mundo é a presença do nosso Deus. Então, como que fica que Deus não está aqui, mas ao mesmo tempo o que a gente mais percebe é a presença dele? Porque de fato Deus não está aqui, não está nesse mundo criado, aciado. Ele tem, e nem nos outros, ele tem o próprio mundo dele, que pela Kabbalah, quando você vai tentar aprender essas coisas, chega um momento que você nem discute, não tem nem como estudar isso, porque quem consegue falar alguma coisa de Deus? E olha que ali pode se falar muito, mas vai chegar uma hora que ali encerra, porque não tem como se tratar de divindade. Ou seja, grosso modo não se estuda divindade. Agora, para nós que não tivemos uma educação judaica, a gente cresceu num país que é acostumado com todo tipo de deuses, tudo misturado, e a gente cria aquela ideia de que Deus só é bom, Ele não é justo. Embora fale que Ele é justo, mas para a gente fica só aquela ideia, que Ele só é bom. E a gente vem todo sujo e imundo, e a gente quer e acha que a gente vai se apresentar a Deus de qualquer maneira, do jeito que a gente quer, com toda aquela sujeira. Aqui, isso de hoje é um exemplo. O sumo sacerdote não podia ficar impuro sequer por um sonho. Quem é que controla o sonho? Você controla o teu sonho? Então, para ele não correr esse risco, ele não dormia na noite anterior, tinha que ficar acordado, para não correr o risco em ser desqualificado, tá? Agora, nós achamos que Deus vai aceitar tudo. Você fala assim, eu não sou assim. Todo mundo é assim porque a gente mora no Brasil. E aqui no Brasil, querendo ou não, aquilo é colocado dentro da gente. Você tem que lutar muito para conseguir fugir desse tipo de pressão, porque se a gente não faz nada, a gente caminha do jeito da multidão, achando que Deus me entende, Ele sabe muito bem o que eu estou falando. A gente só vai arrumando desculpa. Por isso é importante olhar por esses momentos, esses milagres que Deus faz, para a gente perceber que realmente nós estamos diante de alguém que é Deus, que está perto da gente, mas que a gente tem que ter responsabilidade para se manter perto dele. Precisa ter um comportamento em buscar o eterno. É dito por um sábio que, quem não lembra de uma palavra de Yeshua que ele fala, deixai vir a mim as crianças, as criancinhas, tá? Então diz assim, que diante de Deus devemos ser como criança. O que é que se aprende, diz esse comentário aqui, com as crianças, principalmente no tempo, na era messiânica? É que a criança, quando ela tem uma dificuldade, quando ela tem uma necessidade, quando ela se vê em perigo,
ela grita pelos pais. Pode perceber. No tempo de faculdade, quando a gente começa a aprender a psicologia de desenvolvimento, não sei se eles fazem ainda assim, mas a gente tinha que ir para a rua observar em parque. Então a gente ia lá com um caderno e ficava observando quando chega as mães com os bebês, né? Na praça, no parque. Aí você fica fazendo todo o monitoramento ali para depois apresentar em sala de aula. Uma das coisas que é clássico, você vê a criança que está aprendendo a andar. Você sabe que o bebezinho, quando começa a andar, ele não anda devagar, né? Ele é rápido. Não é assim? Todo mundo lembra. Vocês são mães, lembram muito bem disso. Vocês perceberam que a criança, ela vai andando aparentemente para longe do pai ou da mãe, e de repente ela para, olha para trás e vê. Aí ela vai mais longe, para, olha e vê. Se ela para e olha para trás e não vê a mãe, o que ela faz? A carinha assim, ó, né? Não entorta tudo? Não é? Entorta tudo assim. Ela pega, não, se você chegar perto para que um estranho, você vai chegar perto, aí que ela berra. Tá? Agora, numa necessidade, num aperto, a criança, a primeira coisa que ela faz, ela chama pelo pai. E outra coisa, não sei se vocês já viram pessoas maduras. Estou falando em gente que passou de 20, 30, 40, 50, que quando está naquela necessidade, às vezes a pessoa entra até numa mistura de ideias, até em alucinação. Por quem que ela grita? Pela mãe ou pelo pai. Nunca viram isso? Pessoa quando está em crise, quando a pessoa está num tormento grande em crise, ou numa briga, num desespero, naquela loucura dela, aquele desespero, que ela se sente sozinha, sem ninguém e tal, por quem que ela grita? Porque ela é minha mãe. Aí você vai falar assim, mas quem faz isso é criança pequena. Nesse sentido, a gente nunca cresce, porque a gente quer segurança. Só que Deus quer que você aprenda que essa segurança, quem te dá é Ele. Por isso que a gente tem que aprender a ser como criança, porque não é qualquer coisa que acontece com a gente que a gente já se derrama para Deus. Não, a gente vai batendo cabeça, vai achando, vai fazendo as besteiras todas. Depois que a gente já derrubou o dominó todinho, aí que a gente clama por Deus. Mas tem que ser o contrário, tem que clamar por Deus logo no começo, partindo do ponto que nós não estamos sozinhos. E talvez esse é o ensino que se você captar isso, você vai fechar com esses 10 milagres. Ele vai ter um significado de todo cuidado, e para entender como é que Deus cuida de você. Olha, como que você aprende a amar um pai e uma mãe, ou um irmão? Vamos começar com o irmão. Você tem lá, uma pessoa tem 3 irmãos, ela e mais 3 irmãos. Todo mundo sabe que os irmãos são diferentes, tá? Mas tem irmãos que ele cuida de você. Hoje já é raro isso, né? Hoje as pessoas, está cada um vivendo sua vida, mas houve um tempo em que o irmão, ele não está vivendo sua vida dele, ele está também com interesse de saber como está a tua vida, que é da família dele. E se precisar de ajuda, ele está pronto para ajudar. Não sei se a Lu lembra disso. A gente tinha mudado para Campinas, primeiro ano nosso aqui em Campinas.
Minha mãe estava separada, veio para Campinas. Comparado com a cidade que a gente morava, Pinhal, Campinas era grande demais. Enquanto a gente tinha uma única rua no centro da cidade, né? Aqui, naquela época, Francisco Glicério e a Moraes Salles, as pessoas atravessavam para atravessar a rua, então elas andavam um pouco e ficavam no meio dos carros. Léo, não lembra disso, que ela trabalhou na droga Glicério, deve ter feito muito isso ali na Francisco Glicério. E o medo que dava, eu era criança, quando eu mudei para cá eu tinha 12 anos, e aquilo tudo dava medo, porque eu vinha de uma cidade pequenininha, de repente aquela rua lá, eu nunca tinha visto aquele tanto carro na frente, e dava medo, né, aquela coisa toda. Naquele ano, minha mãe começou a ter uma dor de cabeça tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que chegou um dia lá que ela reuniu os filhos do lado da cama, ela despediu de cada um de nós, porque ela tinha certeza que estava morrendo. Era uma dor insuportável, e vinha nos médicos, ninguém conseguia resolver aquilo lá. Quando o irmão dela soube, lá em Três Corações, do estado dela, ele saiu de lá e veio para Campinas. Então ele quis saber como que estava a irmã dele. Quando ele chegou ali, ele viu, não tinha dispensa na nossa casa. Por quê? Porque ela não conseguia trabalhar. E aí ele foi na mercearia que tinha ali do lado, fez aquela compra que onde coube ele colocou em dispensa. E foi lá naquele homem e disse: olha, fulano de tal é minha irmã, e o que ela precisar, pode vender para ela que eu pago. Então, irmão, desse jeito, não é comum mais nos dias de hoje. Porque as pessoas, elas não se... infelizmente, hoje em dia, a gente não tem prazer de falar para o irmão uma conquista que você teve. Porque se bobear... ele te inveja, ele não quer que você prospere, ele quer ter o carro melhor que você, a casa melhor que você, a profissão melhor que você, um salário melhor que você, e se você precisar da ajuda dele, ele não vai te ajudar. Então a gente vem de um tempo em que você tem um irmão que olha para você, é bom, e isso é muito bom. O que eu estou querendo dizer é que o nosso Deus, talvez as pessoas que vêm crescendo hoje, essa multidão de gente nas diversas igrejas e instituições que existem hoje, eles têm uma dificuldade de perceber esse carinho de Deus e Deus tão próximo, porque eles não percebem mais uma ajuda, assim, um vínculo em família, alguém que se interesse pelo outro. Porque a gente sempre vai ter uma representação, uma forma de representar Deus. As pessoas dizem: olha, Deus é meu pai. Mas quantas pessoas têm um bom exemplo de pai? A maioria dos pais, infelizmente aqui nesse Brasil, que não dá atenção para os filhos, porque ele trabalha demais. E quando tem dinheiro, ele só dá em dinheiro, mas não dá um carinho, não dá um abraço, não dá um beijo, não fica junto, não sai para passear. Então, pai não é aquele que coloca no mundo, pai é o que cria, que está junto. Por isso tem aquele ditado: mãe é uma só, pai são vários, qualquer um serve. Aí você pensa assim, aí essa pessoa vem para uma igreja, uma instituição religiosa, que vai falar de algum tipo de divindade, que eu estou generalizando tudo. Como que ela vai representar esse ser espiritual? Se ela tem um problema com o pai, como que ela vai se relacionar com Deus como pai? Se o pai dela sempre abandonou, não liga para ela, como que ela vai olhar? Deus mostrou esses 10 milagres. Como que ela vai acreditar que quando ela precisar, Deus vai agir por um milagre com ela? Não acredita, gente. E aí vem aquilo que um padre divulgou um mês atrás aí. A Igreja Católica criou o inferno para poder colocar medo
nas pessoas e manterem as pessoas presas a eles. Aí da Igreja Católica surgiu o evangélico e continuou com o mesmo inferno, que põe medo em todo mundo e fica essa coisa até hoje. E com isso, as pessoas não têm aprendido a viver o milagre, a crer no milagre, a descansar em Deus. Muitas pessoas só querem o milagre. E nós não estamos falando de querer o milagre, nós estamos falando de perceber a presença viva de Deus perto da gente. Porque o importante para você ser forte é você saber que você não está sozinho, que Deus está com você. Mas saber aqui na cabeça que Deus está comigo, na hora que o negócio apertar, esse pensamento que não vai valer de nada, você vai se perder. Um exemplo muito bobo, mas para você ver como as pessoas se afastam de Deus, na maior facilidade. Vocês conheceram uma pessoa, que eu não vou falar o nome, essa pessoa contou para a gente aqui no nosso meio que tinha sido espírita, e aí se converteu numa determinada igreja evangélica, e ficou firme com Deus e tal. Mas lá na frente essa pessoa ficou doente, muito doente. E aí ia a pastora orar por ela, não acontecia nada, não estava tendo melhora. E sempre piorando, e a pessoa começa a achar que vai morrer. Aí disseram, olha, tem um homem tal lá, que ele é feiticeiro, olha, mas se ele vier aqui na sua casa e fizer a oração dele, você vai ser curado. Pergunto para você, ela aceitou ou não aceitou? Gente, eu estou falando que ela era da igreja evangélica, ou seja, princípios de igreja evangélica é que você crê em Deus e que você não deve crer nas outras coisas. Na hora que apertou o negócio, falaram para ela, olha, tem um homem aí, ele faz uns negócios lá, não sei o que ele invoca, mas ele vai curar você. A minha sogra contou que para vocês, tempos atrás, eu não me lembro qual era o estado dela lá, ela chegou, foi numa recepção do hospital, não é? Chegou na recepção, não me lembro se era um hospital. Uma moça que estava do lado chegou perto dela e falou assim, olha, moça, chamou a Ivete de moça, né? Ela deve ter gostado muito. Moça, por isso que ela te adora, dona Sebastiana. Ela vai ouvir aqui essa pregação, ela vai te dar um beijo no outro dia. E essa mulher chega para ela e fala assim, olha, falou lá, não sei se é católica, o que é, não sei, ela falou que era de um tal lugar. Eu estou te vendo aí, eu posso colocar a mão em você e te abençoar? Com aquela mente de crença em Deus e a responsabilidade que a gente tem que ter, que não se deve colocar a mão na nossa cabeça, porque você não sabe que tipo de unção está vindo, ela com toda a educação, o que ela fez? Deixou ou não deixou? Não deixou. E aquela outra pessoa deixou ou não deixou? Deixou. Tá? Então, de uma forma geral, na hora que o negócio aperta, as pessoas esquecem da fidelidade em Deus. Vale para Israel? Por que eles perderam a posse da terra deles? Porque eles negaram a Deus. Por isso que eu estou falando, nos nossos tempos atuais, nós temos família. Se tivéssemos família no molde antigo, aí sim, ficaria muito mais fácil sentir Deus perto, porque nos moldes antigos que eu estou falando, é a mãe que dá a vida pelo filho, são os irmãos que tira dele para socorrer o outro irmão, com prazer. É isso que é bonito, com prazer, com alegria, né? Essa ajuda. Amigos que realmente se importam com você, não é pessoas que estão perto de você só para pegar aquilo que você tem. Não, pessoas
que importa com você. E a gente tem que ter gerado dentro de nós, e temos de ser exemplo àqueles que estão se achegando, que Deus, Ele é esse tipo de ser que se relaciona com você, porque Ele te ama, porque Ele está perto, porque você pode contar com Ele, em qualquer momento. E a gente tendo esse tipo de experiência, a gente vai aprender a começar a dizer não para as outras coisas, e para dizer sim. Vale lembrar aquela música que vocês cantaram o tempo, que fala lá, digo não para os meus sonhos, não é? E sim para os sonhos de Deus. Abro mão da minha vida por amor de ti. Ou aquela outra que dizia assim, e o sacrifício sou eu. Cantar, é muito fácil cantar. Falar, aí entra o ensino do Pirkei Avot. Nós estamos num tempo que é falar menos e agir mais. Então cantar, eu vou subir ao monte e eu serei o sacrifício para Deus. Na hora que o negócio aperta, a pessoa nega a Deus. Então que raio de sacrifício ela vai ser para Deus? As pessoas querem Deus enquanto elas podem usar a Deus. É como se Deus fosse dinheiro. Enquanto aquela fonte está te dando prazer, você respeita e ama. Na hora que não te dá mais as coisas, você vira as costas e passa para outro. É justo isso? Todo mundo lembra a história de Jó e fala, Jó disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Mas Jó fez isso. Eu quero fazer isso e quero que você faça isso. Não é simplesmente dizer que Jó fez. Ele fez e nos deixou exemplo. Devemos seguir estes exemplos. Por isso que nós estamos vendo aí o livro de Devarim e estes últimos discursos de Moisés, fica clara essa preocupação dele. Ele quer passar isso para as pessoas, essa geração que surgiu no deserto, porque é eles que vão entrar na terra prometida, e é para eles a promessa que tinha sido dada a Abraão. Entendeu? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para os nossos netos? Será que um neto seu está vendo alguma coisa em você, que na hora que você morrer, ele vai poder se espelhar em você para continuar servindo a Deus? E aí? Bom, podemos encerrar por aqui. O importante é a gente ter despertar para que a gente... Eu também gosto daquela frase do Pirkei Avot, quando diz assim, falando para Deus, né? O que é meu é teu. O que é teu é teu. E a gente gosta de pensar, meu irmão, o que é seu é meu. Sabe aonde aconteceu isso? Abraão precisava comprar um lugar para enterrar Sara. E aí Deus tinha mostrado para ele que tinha que ser a caverna de Macpelá, porque Deus mostrou que ali era um portal e ali estava enterrado Adão e Eva, e Sara tinha que ser enterrada ali. Aí ele está lá, ele não sabia que o dono estava ali no meio. Ele começa a perguntar, olha, de quem que é essa propriedade? Vocês podem me dizer? Aí falou, o fulano de tal. Só que o fulano de tal estava ali. E aí ele pergunta e fala, aí o sujeito se apresenta e fala assim, não, pode enterrar seu morto aí, o que é meu é seu, o que é seu é meu. E Abraão não caiu nessa não. Ele falou, não. Ele podia falar assim, como é o exemplo dele, né? O que é meu é seu, mas o que é seu é seu. Me fala o preço que eu vou pagar.
Aí o cara simplesmente fala: que isso, Abraão? O que é 400 ciclos de prata entre eu e você? Gente, 400 ciclos de prata, dizem os historiadores, que era uma fortuna. Que isso? Enterra teu morto aí. Simplesmente, não. É bem essa tese do porquê avante. E quando a gente fala: Deus, o que é meu é seu. O que é seu é seu. E a gente é educado no contrário. A gente fala assim: o que é meu, o que é seu é meu também. Para nós é tudo meu. Para compartilhar, você tem que ensinar a criança desde pequeno, para ensinar a criança a compartilhar. Porque geralmente o que a criança faz? Ela pega para ela, é dela, e ela birra e ela não divide. Não é? E nas escolinhas, por que as nossas crianças voltam para casa com aquela marca de dente? Por que levou aquela baita mordida? Porque com certeza a pessoa pegou a bonequinha, a outra menina falou: não, isso aí é meu. Ela falou: não é seu, é meu também, me dá. Aí ela vai lá e morte. Como diz a dona Sebastiana, é desse jeito. Tá bom? Então que fique a lição pra gente: milagres. O milagre só existe no nosso mundo, tá? Porque milagre não existe. Existe para nós porque a lei espiritual, conhecida no mundo espiritual, ela é mais forte, ela altera essa matéria. Então uma coisa tão simples. Olha, o que é feitiçaria? A feitiçaria não é um milagre? Se falando feitiçaria, magia, e não vem tudo num conceito de você manipular o conhecimento espiritual? Quando você altera, se mudou aquilo é um milagre. É a mesma coisa, é o mesmo efeito. Entendeu? Eu acho assim, o feitiço está dando a cabeça que ninguém pensa nele. Fica falando de feitiço está dando a cabeça da pessoa. Bom, isso é um outro tema, não vou nem entrar nesse assunto que a gente já está encerrando também. Mas que o povo tem medo, tem medo. Sai na sexta-feira à noite, você vê uma pessoa toda de branco, você já atravessa a rua. Passa perto de uma encruzilhada, vê um negócio lá, a pessoa tem medo. Tem medo, porque todo mundo tem medo, porque mexe com o imaginário. E aqui é outros assuntos, outros temas, não vou nem entrar nisso agora, mas já estamos encerrando. E a questão que eu quero que você jogue dura aí com você é que precisamos ser pelo menos como a criança. Temos necessidade? Vamos clamar e buscar por Deus. É a Ele, em primeiro lugar. E não a tudo, e se sobrar alguma coisa, aí a gente clama por Deus. Tem que ser a Deus primeiro. Então tá bom, vou desligar aqui e a gente continua.